Olá, meus amigos, amigas, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero dizer que é um prazer estar com vocês novamente e vamos dar continuidade ao estudo do direito tributário. Recapitulando, nós estamos estudando responsabilidade tributária. Vimos que a responsabilidade tributária ela subdivide-se em responsabilidade tributária dos sucessores, de terceiros e por infrações. Nós já estudamos a responsabilidade tributária dos sucessores e vamos, a partir de agora, estudar a responsabilidade tributária de terceiros. Estamos falando da regra ou das regras previstas no artigo 134 e 135 do Código Tributário Nacional. Bom, vejam comigo, quando que surge a responsabilidade tributária de terceiros? Nós estamos diante de terceiras pessoas que tinham ou que têm o dever de gestão, de administração, de zelo em relação ao patrimônio do contribuinte, aos atos praticados pelo contribuinte, e essas pessoas falharam neste dever. Na primeira hipótese, digo na hipótese do artigo 134, essas pessoas falharam no dever, mas não contrariaram a lei, contrato social, nem agiram com excesso de poder. Todavia, na hipótese prevista no artigo 135, essas pessoas agiram irregularmente, tiveram uma atuação irregular, agiram com excesso de poder, com infração à lei, ao contrato social, e aí surge a responsabilidade pessoal dessas terceiras pessoas. Então, meus amigos, a responsabilidade tributária de terceiros, ela diz respeito à responsabilidade de terceiros por atuação regular, artigo 134 do CTN, e a responsabilidade de terceiros por atuação irregular, em virtude de uma atuação irregular. Muito bem. Comecemos, então, pela regra do artigo 134. Vou colocar para vocês no quadro, para que vocês a transcrevam. Vamos lá. Então, responsabilidade tributária de terceiros, artigo 134 do Código Tributário Nacional. Essa responsabilidade, então, a doutrina classifica como sendo uma atuação, uma responsabilidade de terceiro, mas em virtude de uma atuação regular. Então, o terceiro tinha o dever legal, né, de gestão, de vigilância, de zelo em relação ao patrimônio do contribuinte, ao próprio contribuinte, em relação aos atos praticados pelo contribuinte, e ele falhou nesse dever, certo? Então, olha só, o que prevê a regra do artigo 134? Ela estabelece o seguinte: nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, ou seja, não sendo possível exigir o cumprimento da obrigação principal por parte do contribuinte, respondem solidariamente nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis as pessoas mencionadas nos 7 incisos do artigo 134. As pessoas mencionadas, então, nos incisos do artigo 134 do Código Tributário Nacional. Bom, meus amigos, olha só. Vejamos uma hipótese do artigo 134. Vem comigo. O artigo 134 menciona que os pais, os responsáveis, respondem pelos tributos devidos pelos seus filhos menores.
assim como os tabeliães, assim como também os demais serventuários, respondem pelos atos praticados sob a sua supervisão. Então, olha só, vamos entender. Bom, quem pratica o fato gerador no caso do menor? Quem pratica o fato gerador é a criança, né? É aquele que tem 1 mês de idade. Mas os pais que têm a gestão do patrimônio dessa criança, né? Que têm a supervisão em relação aos atos praticados pela criança, na verdade, representam a criança, eles precisam recolher os tributos cujos fatos geradores foram praticados pelos seus filhos. Muito bem. E se eles não fizerem o recolhimento? Não sendo possível exigir do contribuinte, ou seja, do menor, responderão em virtude das omissões de que foram responsáveis os pais em relação aos tributos devidos pelos seus filhos menores. Deu para entender? Olha só, eu, na condição de tabeliã, eu tenho o dever de zelar pelo recolhimento dos tributos em relação aos atos praticados sob a minha supervisão. Então, por exemplo, quando eu lavro uma escritura de compra e venda, incide o ITBI, né? O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Nós vamos conversar sobre o ITBI mais para frente. Mas há a incidência de um imposto na transmissão de bens imóveis. Eu devo zelar pelo recolhimento do tributo, exigir a apresentação do cumprimento da obrigação tributária, do pagamento do tributo, sob pena de eu ser responsabilizada em razão desse ato que eu participei e eu fui omissa. Então eu reitero, olha só, nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis as pessoas mencionadas nos incisos do artigo 134 do Código Tributário Nacional. Meus amigos, olhem só, vem comigo. O Código, o artigo 134, menciona que essa responsabilidade é solidária. Solidária entre quem? Entre o contribuinte e aquele terceiro que tinha o dever de zelo, de gestão do patrimônio do contribuinte. Ok, meus amigos? Só que vejam a redação do dispositivo. O dispositivo menciona, no caso de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte. Ora, da interpretação do artigo 134, nós chegaremos à conclusão de que, na verdade, essa responsabilidade não é uma responsabilidade solidária, mas sim uma responsabilidade subsidiária, supletiva. Por quê? Porque vejam que a responsabilidade do terceiro, ela surgirá no caso de impossibilidade, ou sendo impossível, exigir a obrigação do contribuinte. Isso é característica de dívida subsidiária, de dívida que comporta o benefício de ordem, de dívida que comporta que primeiro seja a mesma exigida do contribuinte, para só então, no caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação pelo contribuinte, ser então a mesma, as dívidas, né, exigidas dos terceiros responsáveis que intervieram no ato ou que foram omissos em relação ao dever que possuíam de zelo. Meus amigos, esse é o posicionamento do STJ.
O STJ entende que a responsabilidade é subsidiária, é supletiva, comporta benefício de ordem. Mas cuidado quando vocês forem responder uma questão acerca dessa matéria na prova de vocês. Porque a redação, o texto do CTN menciona que a responsabilidade é solidária. Vocês responderão apenas que a responsabilidade é subsidiária se o enunciado da questão mencionar que você deva responder nos termos da jurisprudência fixada pelos nossos tribunais superiores. Muito bem, eu fiz aqui um quadrinho para vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Olha só, no caso de impossibilidade do cumprimento da obrigação pelo contribuinte, respondem, nos termos do que prevê o artigo 134, solidariamente, olhem a setinha, os terceiros mencionados nos incisos do artigo 134. E eles responderão, então, em virtude, ou melhor, nos atos em que intervieram e pelas omissões de que forem responsáveis. Muito bem, meus amigos, vamos copiar aí o que está previsto no quadrinho, para ficar mais fácil de vocês entenderem, de modo que, olha só, dito que os terceiros responderão, no caso de impossibilidade do cumprimento da obrigação tributária principal pelo contribuinte, né, e responderão solidariamente, nós já vimos que o STJ entende que a responsabilidade é subsidiária, supletiva e comporta benefício de ordem. A pergunta que nos resta agora fazer é a seguinte: eles responderão por o quê? Pelo valor do tributo? Sim, pelo valor do tributo. Maravilha. Mas e pelas multas? Vejam que eu coloquei aí para vocês, na setinha embaixo da solidariedade, que os terceiros responderão pelos valores relativos ao tributo e as multas única e exclusivamente moratórias. As multas punitivas, né, as chamadas multas de ofício, elas não ficarão a cargo das terceiras pessoas, tá certo? Então, repito, por disposição expressa do artigo 134, parágrafo único do Código Tributário Nacional, os terceiros responderão, no caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação pelo contribuinte, nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis, pelos valores relativos aos tributos e apenas as multas moratórias. As multas punitivas, não, tá certo? Apenas as multas moratórias, que eu disse na aula passada, também chamadas de multas administrativas. As multas de ofício ou as multas punitivas, né? Elas não ficarão, as multas punitivas de ofício não ficarão a cargo das terceiras pessoas ou das pessoas nomeadas no artigo 134 do Código Tributário Nacional. Muito bem, meus amigos, muito bem. Tá clara a ideia? Então, vejam bem, essas pessoas deveriam ter feito o recolhimento do tributo ou, ao menos, agir com a vigilância necessária em relação ao recolhimento do tributo pelo contribuinte, certo? E elas foram omissas nos atos em que participaram ou não agiram com o dever que deveriam ter agido. Desta forma, essas terceiras pessoas passarão a responder pelo valor relativo ao tributo, no caso de impossibilidade de exigência do contribuinte, mais os valores relativos às multas moratórias. Então, vejam o que eu trouxe para vocês. Olha só, quais são os requisitos da responsabilidade tributária de terceiros
por atuação regular. Primeiro requisito: impossibilidade do cumprimento da exigência da obrigação principal pelo contribuinte. Certo? E aí advém aquela interpretação que eu disse para vocês, que o STJ possui, de que essa responsabilidade é subsidiária, na verdade. Segundo requisito: ação ou omissão imputável à pessoa designada como responsável. Ou seja, é preciso que essas pessoas elas tenham sido omissas em relação aos atos que elas participaram. Então, esses dois são os requisitos para que nós estejamos diante da responsabilidade tributária de terceiros. Impossibilidade, vem comigo, impossibilidade do cumprimento, da exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte e ação ou omissão imputável ao responsável, ok? E aí eu termino as observações relacionadas à responsabilidade tributária de terceiros por atuação regular, mencionando que essa responsabilidade só abrangerá penalidades moratórias e não, portanto, as multas moratórias, e não, portanto, as multas punitivas ou as multas de ofício, ok? Muito bem, maravilha. Então, estudada esta hipótese, vamos agora para, vem comigo, a responsabilidade tributária de terceiros em virtude de uma atuação irregular. Meus amigos, aqui o terceiro, ele representa o contribuinte, ele tem poderes de gestão em relação ao contribuinte e ele, agindo com excesso de poder, ele não tem poder para praticar um ato, com violação à lei, ao contrato ou ao estatuto social, ele acaba gerando débito tributário para o contribuinte. E em virtude disso, o Código Tributário Nacional menciona que essa terceira pessoa que agiu com excesso de poder, com violação à lei, ao contrato, estatuto social, ela responderá por esse débito tributário no caso do não cumprimento da obrigação tributária pelo contribuinte. Então, olha só, a responsabilidade aqui é pessoal, eu já vou explicar por quê. Vamos lá. Responsabilidade tributária de terceiros por atuação irregular. Nós estamos diante da regra prevista no artigo 135 do CTN, a qual menciona: são pessoalmente responsáveis pelos créditos resultantes dos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatutos sociais. Então, olha só, são pessoalmente responsáveis pelos débitos ou créditos, né? Decorrentes dos atos praticados com excesso de poder, infração à lei, contrato ou estatuto social. As pessoas referidas no artigo 134. Os mandatários, prepostos e empregados. Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Meus amigos, dentre as regras relativas à responsabilidade tributária de terceiros, sem sombra de dúvida, essa regra do artigo 135 é a que mais tem caído em concurso público, em virtude do quê? De ser um caso, ou de nós estarmos diante de um caso, em que se permite o redirecionamento da execução fiscal para essas pessoas, né? Por exemplo, cai muito em prova o redirecionamento da execução fiscal para os diretores, gerentes e representantes de pessoas jurídicas de direito privado
que agiram com excesso de poder, com infração à lei, ao contrato ou estatuto social. Explico. Olha só, vem comigo. Vem aqui comigo. Os diretores, os gerentes, obviamente, que eles não responderão por débitos tributários das pessoas jurídicas, relativos às pessoas jurídicas, né? Para as quais eles prestam serviços, né? Eles não respondem. O que eu estou dizendo é que eles poderão responder, e aí é um caso de redirecionamento da execução fiscal, quando eles agirem com excesso de poder, infração à lei, contrato ou estatuto social. Exemplo clássico e que cai em prova, mais um aqui, né? O sócio em relação às dívidas, o sócio-gerente, o sócio-diretor em relação às dívidas da sociedade. Meus amigos, o patrimônio do sócio não se confunde com o patrimônio da sociedade. Então, quem responde pelos fatos geradores, patrimônio de quem responde pelos fatos geradores praticados pela sociedade? Ora, o contribuinte, a sociedade. Mas, se esse fato gerador tiver sido originado ou originário de um ato praticado com excesso de poder, infração à lei, contrato ou estatuto social, meus amigos, surgirá a responsabilidade do sócio-diretor, do sócio-gerente. Muito bem, meus amigos? Muito bem? Mas é preciso, olha só, é preciso a atuação irregular para que surja a responsabilidade pessoal dessas pessoas mencionadas no artigo 135, né? Do mandatário, do preposto, do empregado, dos diretores e gerentes. Eles não tinham o poder para praticar o ato em nome da pessoa jurídica e eles o fizeram e geraram débito para a empresa. Então, vamos lá? Quais são os requisitos para que nós tenhamos a responsabilidade tributária de terceiros por atuação irregular? Olha só, é preciso a atuação irregular, é o primeiro requisito. É preciso que o sócio, gerente, o mandatário, o empregado haja com excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatuto social. E mais, que haja o inadimplemento tributário por parte da pessoa jurídica. Prestem atenção no que eu vou dizer. O mero inadimplemento da pessoa jurídica, o mero não pagamento do tributo por parte da pessoa jurídica não gera essa responsabilidade por atuação irregular do sócio-gerente, do diretor. Não gera. É preciso que esses dois requisitos que estão projetados no quadro para vocês, que eles sejam somados. É preciso o inadimplemento, um não pagamento do tributo por parte da pessoa jurídica, do contribuinte, e mais, que essa dívida tributária tenha surgido em razão da atuação irregular por parte das pessoas mencionadas no artigo 135, tá certo? É preciso que essas pessoas tenham agido com excesso de poder, com infração de lei, contrato social ou estatuto. Muito bem, meus amigos. Maravilha? Tudo tranquilo até aqui? Tranquilo? Muito bem. Então, para que a gente continue aqui a nossa matéria, eu vou dar um exemplo prático de uma situação que geraria a responsabilidade pessoal do sócio-gerente, ou do sócio-diretor, ou do gerente, ou do diretor. Vem comigo, olha só. Vamos imaginar a seguinte hipótese. Vamos imaginar que esse gerente, né, esse sócio-gerente, ele não tenha o poder de comprar ações em nome da sociedade. Mas ele o faz agindo com excesso de poder ou até mesmo com infração ao contrato social ou estatuto social. Ele vai lá e compra, pega dinheiro da empresa e compra ações em nome da empresa, né?
Vamos imaginar que essas ações geraram dividendos, né? Que elas geraram lucro e, em razão disso, acontece o fato gerador do imposto sobre a renda. Tá claro? Em virtude dessa situação, teremos a obrigatoriedade por parte da pessoa jurídica de efetuar o recolhimento do imposto sobre a renda em relação ao ato praticado com excesso de poder ou com infração ao contrato social ou estatuto social pelo gerente, sócio-gerente, enfim. E aí o que acontece? A pessoa jurídica não paga esse débito. Então nós temos o primeiro requisito, que é o inadimplemento, ok? Beleza? E aí, poderá o sócio, né, gerente, responder por esse débito tributário? Sim. Nós estamos exatamente falando da hipótese do artigo 135. Ele agiu irregularmente. E se ele agiu irregularmente, ele passa a responder por este débito tributário. Tá certo, meus amigos? Deu para entender? Tá tranquilo aqui? Muito bem? Maravilha. Agora, olha só. Da leitura do 135, nós concluímos que o gerente, o diretor, o mandatário, que ele responderia pessoalmente, que ele responderia sozinho, né? Bom, a jurisprudência do STJ não é nesse sentido. A jurisprudência é no sentido de que existe solidariedade em relação a esse débito entre a pessoa jurídica e os terceiros mencionados no artigo 135. Por exemplo, a pessoa jurídica e o sócio-gerente ou o gerente que não tinha poder para comprar ações em nome da sociedade e acabou o fazendo e gerando débitos de imposto de renda para a sociedade, tá certo? Então, o entendimento é de que essa responsabilidade seria, ou melhor, será uma responsabilidade solidária e não exclusiva da terceira pessoa, tá? O julgado em que nós vislumbramos esse posicionamento é o RESP 1455, RESP 1455 490. Tudo bem? Maravilha? Beleza. Vamos fazer um intervalo e aí eu volto falando acerca de duas súmulas relacionadas à responsabilidade de terceiros por atuação irregular. Vamos lá.